Buenas, galera! Tudo bem? Olha, é um prazer ter todos vocês novamente aqui em mais um episódio do nosso podcast Destrave a Voz. Pessoal, como você sabe, aqui a minha intenção é trazer as pessoas que se comunicam e elas vão contar as suas histórias e mostrar a importância de abrir a boca, destravar, falar um pouco da sua história. E por falar em história, pessoal, eu tenho uma pessoa aqui que tem muita história para nos contar hoje. Ele dança, ele é ator, ele é coreógrafo, ele é bispo, ele é muito conhecido. E o legal é que não é só em uma igreja, em várias igrejas. Em Itapevi, ele participou da Marcha para Jesus aqui em Itapevi. E olha, colocou todo mundo para dançar. Pessoal, de quem que eu tô falando? Ah, pessoal, com esse sorriso lindo. Vai lá, mostra ele. Bispo John. Seu bispo. Que alegria estar aqui, hein? É muito bom ter o senhor aqui com a gente. Pô, que honra estar aqui, uma bênção. Esse projeto que você faz que, abençoa, que ensina tantas vidas. Então, para mim, estar aqui é um privilégio. E pra gente também, eu conheci o senhor brevemente na Marcha para Jesus, a gente apresentou a marcha. Sim. Aí o senhor e sua esposa colocou todo mundo ninguém pra ficou dançar. parado, Não, né? ninguém fica. A gente tem um hashtag, ninguém fica parado. Ah, legal, isso é muito bom. E É. aí, a gente teve a oportunidade de nos conhecer, nos Sim. conectar lá com o Sidney. E aí eu falei, eu preciso trazer esse homem pro nosso podcast. Bispo, eu quero que o senhor comece a contar a sua história. Eu vi que o senhor é ator, dublê, o senhor é tudo. O senhor é o nosso Tom Cruise. É, né? Eu desde pequeno, desde os 5 anos de idade, minha família, meus pais me colocaram nas artes marciais, né, no karatê. Eu sempre gostei desde pequeno, tanto é que eu lembro que eu não podia faltar uma aula Então, sempre envolvido com artes, né? Aí fui faixa preta de karatê, depois eu fui pro taekwondo, fui faixa preta de taekwondo, sempre nas artes marciais. Fui atleta profissional de artes marciais a vida inteira, assim, até dos 5 até os 25 anos de idade, assim, muito intenso, né? Fui campeão mundial de karatê, viajei o mundo inteiro, conheci a minha esposa em campeonato de artes. E depois eu fui migrando nessa parte da adolescência para a arte da parte da dança, né? E da expressão corporal. Então fui coreógrafo, tive companhia de dança, criava espetáculos musicais, isso no secular, né? Fiz muito trabalho na área. Depois conheci a palavra de Deus e voltei toda a minha parte artística na obra do Senhor. Então, bem intenso, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito intenso no nosso ministério. Criamos a companhia Príncia de Dança. Então, temos dezenas de musicais, de espetáculos. Porque viajamos já diversos locais do Brasil, outros países, quase 10 países, 10 países que a gente já foi, levando esse ministério. E workshops de dança, de expressão corporal, que é a nossa especialidade. E aí, no meio, veio o Zoidense, que é uma linha de dança mais entretenimento, mais alegre. Aí pronto. Aí quando a gente estava bem tranquilo no Praise, a gente fez, Deus nos deu a visão do Zoidense, aí expandiu completamente nossas atividades. Que legal. Fiz um resumão aqui. Fiz um resumão, um monte de coisa. Eu falei, olha, aqui eu posso perguntar isso, aqui, ali. Mas vamos lá. O senhor falou que, antes de eu chegar no Zoe, o senhor falou que o senhor fez teatro. Como Sim. que foi essa passagem no teatro? Por que eu estou te perguntando isso? Sim. Porque, como eu disse para o senhor quase agora, bispo, as pessoas acham que só quem pode falar em público é quem tem uma voz bonita, quem tem uma boa postura. E o teatro, ele é bom que ele destrava. Sim. Tem várias técnicas de destrava. E quando foi que o senhor entrou no teatro? Então, bem nessa época da transição de artes marciais, eu tinha acho que uns 17 para 18 que eu comecei a levar minha arte também para a parte da dança, né? Aí eu comecei os cursos de teatro, né? Voltado aos cursos de teatro, e onde futuramente eu fiz um curso junto com a minha esposa de dublê de ação, que é uma outra linha que a gente faz até hoje. Isso também é o nosso trabalho, né? A gente tem o ministério artístico e o nosso trabalho artístico. É o que paga os boletos. Né? Tem que pagar, né? Mas o nosso trabalho como dublê de ação aí nos intensificou nessa área, né? do entretenimento na televisão. Então a gente gravou já séries,
né? Várias séries da Netflix, várias as novelas do SBT, a gente faz a maioria delas. O que vem da Globo para São Paulo, o que vem da Disney para o Brasil. Eu fiz um vilão agora da Disney, que se chama Mila no Multiverso, tá no streaming. Então, o que vem de HBO, enfim. Então, a gente faz trabalhos diversos em streamings e na TV, fora comerciais, que a gente trabalha de ação, que nossa área acabou se tornando as cenas de ação, nossa especialidade, né? Então, tudo que vem de ação, então nós temos uma equipe, a gente participa de uma equipe chamada No Limites Dublês, e tudo que vem de ação, quem vê meu Instagram lá, vê algumas coisas, é explosão, é queda de escada, a gente se diverte, né? Sim. Mas é uma área que a gente acabou também trabalhando na parte das artes e trabalha até hoje. Que legal. E o que eu vi que é bem bacana, o senhor disse assim, ó, nas artes, depois o senhor conheceu Jesus. Sim. E aí pegou todo esse trabalho seu Sim. e passou para a igreja, para ganhar almas. Sim. Isso é legal. Por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque eu fiz teatro na época. E quem não sabe, eu cheguei a gravar no SBT um tempo. Só que quando eu conheci Jesus, eu falei, pô, isso aí é do diabo. Aí eu larguei o teatro lá. E aí eu fiz teatro só na igreja. Sim. Já ouviu interessante seu não, que você trouxe essa bagagem para cá, e isso é legal. Sim. Continuou trabalhando, fazer algo que você já amava e ainda ganhando almas para Jesus. Explica isso pra gente, assim, que com pessoas igual eu. Interessantíssima a sua pergunta, inteligentíssima a sua pergunta, porque foi tudo um processo meu e da minha esposa dentro de... Eu falo, da minha esposa, que a gente praticamente faz tudo junto. A gente tem a parte da arte marcial, da dança e da parte de ator e dublê de ação que a gente faz juntos, né? E esse entendimento de... primeiro, nós fazemos arte no secular, depois focamos no trabalho da igreja, então fazemos os clipes, os trabalhos... E no decorrer, a gente viu que a gente, na área de ação, a gente poderia trabalhar na área de ação em filmes, sem aquilo que, na área da dança, a gente já não enxergou um caminho. Porque a dança no Brasil, ela é bem complexa, né? Com muita sensualidade, enfim, tudo que... As letras hoje, que infelizmente a nossa cultura tem sido, né, degradada na área da música e dança principalmente. Mas Deus nos deu um caminho para continuar trabalhando e usamos isso, né, como estratégia de evangelismo também. Hoje eu conheço diretores, assim, porque o teledramaturgia é um público seleto, assim, fechado, não é? Então a gente acaba conhecendo todo mundo. Sim. E todo mundo sabe que a gente é pastor. Todo mundo pede oração, todo mundo assim, muitas pessoas, né? Mas todos sabem, né? Sim. Então eu tenho artistas muito conhecidos da Globo, da SBT, enfim, que nos conhecem, até nos chamou, pastor. Ô, pastor, você está aqui no nosso meio. Então, ali a gente consegue ter amizades, né? Poder falar do amor de Jesus. Então é o jeito da gente ainda trabalhar com artes no evangelismo, porque a nossa paixão é falar do amor de Deus. Pronto. A gente quer falar de Jesus. E falar de Jesus no meio das artes, nossa, pronto. Então, assim, Deus nos deu um caminho. Porque com dança, no secular, a gente não trabalha. Então, eu tenho muitas propostas. Fala, vem dirigir isso, vem fazer aquilo. Não, na dança, no secular, a gente tomou uma decisão de não trabalhar. Mas Deus nos ainda deu um caminho para trabalhar na área do cinema, dos filmes, enfim. E a gente consegue, assim, também ali viver um chamado evangelístico nosso. Porque ali a gente ainda fala não para algumas coisas, hein? Tem coisas que tudo que desagrada a Deus, eu pode ter o dinheiro que for, pode ter a proposta que for. Já recebi proposta para muitas coisas na área do cinema que eu não aceitei. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Vamos lá. Fazendo teatro, uma vez primeiro eu não conhecia Jesus, e no teatro eu conheci Jesus e depois eu saí do teatro e vim para cá. Tinha uma cena meio complicada. E aí eu era um jovem de 18 anos. Falo jovem porque hoje eu já estou um pouco mais experiente. Era um jovem de 18 anos. E tem um diretor lá que eu falei, olha, esse papel eu não gostaria esse. Ele falou para mim assim, olha, então você tem pudor? Ator não tem pudor. E se você continuar assim, você não vai ter papel aqui para frente. E como que é isso? Essa é a linguagem do meio, é assim mesmo. Sim. Assim para pior. É bem isso. E como que é para o senhor assim? Como é lidar com isso, né? Muito legal. Então, eu sempre falo que a gente
precisa ter conhecimento, tá? Então, você tem um conhecimento, você precisa ser bom no que você faz, precisa trabalhar bastante para você poder ter o reconhecimento. Legal, tem um ponto. Então, você tem a parte artística, você tem que ter a formação, muito estudo, muito trabalho, muito esforço. Legal, você consegue ter um reconhecimento. Só que a partir daí, você vai ser convidado, chamado e vai abrir portas, tá? Se você é um servo de Deus, tem princípios, tá? Você vai ter que ter o discernimento. Eu sempre falo, é para perguntar o que agrada ao Senhor e o que não. Então, para mim, não importa desagradar um diretor de cinema, não importa desagradar talvez o meu coordenador de ação, né? Para eu falar não naquilo que eu não queira fazer, né? Então, claro, a gente sempre pede antes, vai fazer um tipo de trabalho, deixa eu ver o escopo, deixa eu entender, para ver se isso faz sentido para mim ou não, né? Então, eu já tive, por exemplo, cenas que meu diretor falou assim, pô, Joe, você precisa fazer, você tem altura, você tem o perfil para fazer essa cena. Só que era uma cena que tinha nudez, outra que tinha isso, outra que era um clipe assim que fugia totalmente dos meus princípios. Eu falei, olha, isso aqui eu não vou fazer, né? Então, eu falo bem antes para que você... Porque depois que você está lá dentro, aí entram as armadilhas. Sim. Né? Se você não tem sabedoria, então você tem que olhar, você tem que saber o que você está fazendo para você falar sim ou não. Então, por exemplo, nesse projeto, eu falo, pô, mas isso aqui, olha a visibilidade, olha quanto você vai ganhar. Pô, nossa, uma baita de uma oportunidade. Era a melhor do ano. Ali, por exemplo, uma incrível. Falei, nossa, que incrível. Vai muda a minha sorte isso aqui. Só que ao mesmo tempo que foi uma linda oportunidade, para mim foi uma grande oportunidade de poder falar não. E falar, olha, isso não cabe a mim, tá tudo bem. Então, quando você fala antecipadamente, com sabedoria, com discernimento, Deus sempre nos justifica. Né? Então, foi uma grande bênção falar não para esse projeto, por exemplo, como outros, né? Que eu pude honrar a Deus, continuar meu trabalho, e eu tenho certeza que depois desse projeto, muitas outras portas. Eu tenho portas... Tanto é que veio esse de ser vilão da Disney, né? Que foi uma super porta, que veio depois desse não. Por exemplo. Sim. Então, eu falo assim, que cada vez que você fala não para algo que desagrada a Deus ou os seus princípios, né? Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Toda vez que você fala não para algo que não está de acordo com os princípios, haverá muitos sims que o próprio Deus vai abrir para você. Então, eu acredito nisso. Olha, o que você está falando é tão verdade. Resumindo aqui, uma vez também eu fazia um trabalho. Um salão de eventos que eu fazia sempre um trabalho para eles. E foi o que me deu a oportunidade. Sim. Só que um dia veio uma proposta também. E essa proposta eu falei, não vou fazer. Não, a proprietária falou, não, você deve fazer. Eu já fechei com você. Eu falei, não vou. Ela falou, você é obrigado a fazer. Não, eu falei, aqui é um bico que eu faço de vez em quando e eu não vou fazer porque vai contra isso que o senhor disse, com os meus princípios. Essa pessoa falou assim, então, tá bom, você não vai fazer. Só que eu fecho as suas portas na cidade toda por causa que você não quer fazer esse tipo de evento. Aí eu falei, tá bom. Não fechei. Mesmo passou um tempinho depois, pessoas vieram até a mim. Eu cobrei 4 vezes mais o valor. E Deus é tão bom que quando eu faço esses trabalhos, eu cobro mais do que eu cobrava lá. Sim. E Deus tem abrido as portas. Então, assim. realmente, na hora você fala, e aí, Deus? Mas Deus abre as portas. Deus abre as portas. É sempre assim, né? Me fez lembrar, mas acho que eu nunca falei em podcast, nada. Me fez lembrar, antes de iniciar, a gente há 25 anos faz a abertura das marchas para Jesus de São Paulo e faz de outras marchas, mas né, da principal de São Paulo. E eu lembro que uma empresa que ela fazia todo o circuito de rodeios do Brasil, circuito de rodeio do agro. Eu lembro até hoje, ela entrou em contato, ela já conhecia meu trabalho por indicação, né, eu da minha esposa, da companhia, enfim. Ela falou, olha, a gente tem um circuito anual que a gente faz as feiras de agro, era com uma marca de pneu ainda, não preciso falar a marca, mas é uma marca famosa de pneu, e isso vai fazer muitos anos. Ela falou, olha, você precisa montar uma equipe, né, de dançarinas, se não me engano, era 7 ou 8, alguma coisa assim, e fazer os shows para levar o nome da marca, enfim, e vai fazer um ano inteiro de show. A gente ia fechar um ano inteiro de show com essa equipe, enfim. Ou seja, eu estava
artística, profissionalmente, eu falei, nossa, maravilha. Eu falei, nossa, interessante, né? Me manda o escopo do que vocês querem. Pronto, né? As meninas teriam que ser tudo menos dançarina. Né? E eu lembro que eu falei com a minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, será que não dá pra gente criar algo, né, artisticamente que não seria tanto... Dá pra gente, né, tentar colocar, mas não dá. Teria que ser uma coisa bem, né, sei lá, depravado, não sei que nome que eu poderia usar aqui, uma coisa que não estaria fora. Eu ia lembrar do John, da Carol Antigo, né, do Mundão, né? Você tá velho da carne. Aí eu falei com a empresa, falei, olha, a gente não vai pegar o projeto, né, enfim. E ali foi muito forte ali, porque não era um evento, era era um circuito, né, de uma marca, enfim. E eu lembro que após esse período veio as marchas para Jesus, Deus abrindo a porta para a gente estar nas marchas, fazendo. Então, assim, é interessante que para cada oferta, Deus sempre tem uma resposta, né? Sim. Então, isso é importante, a gente não pode esquecer isso. Né? A gente tem que lembrar, assim, saber que o Deus que a gente serve, ele é vivo, ele é fiel, ele é poderoso. O ano passado a gente organizou ali no Japão uma marcha para Jesus no Japão, a primeira ação marcha para o Japão. E assim, é cada história que se fala, meu Deus, é só o Senhor mesmo para abrir a porta, para dar esses caminhos. Legal. E o que você pode passar, Bispo, pra gente? O pessoal que tá assistindo, eu sempre falo assim, olha, destrave a voz. O destravar é porque às vezes a pessoa tá com vergonha, tá fechada, tá calada. E aí eu quero te perguntar, dentro da sua área artística, do teatro, disso de ir pra cima, as pessoas olham o senhor assim e falam, poxa, que legal, dança, Disney, Netflix, mas o que o senhor pode dizer para as pessoas assim, para ele destravar, aquele que tá com vergonha, tá tímido, quer usar a sua força interior, a sua fé interior? Eu acredito muito de você... Duas coisas. Primeiro, identidade, saber quem você é. Né? Você descobrir a sua identidade, sabe? E saber quem você é, primeiro você não vai se comparar, né? Aquele é melhor, não existe alguém melhor que você ou pior que você. Você é único. E quando você entende isso e tem clara a sua identidade, zero acaba completamente as suas comparações. As comparações é um grande erro que a gente faz, porque as comparações te diminuem ou te coloca acima. E isso não é correto. Né? Isso não é bom para você, porque você sempre vai sentir ou mais ou menos. Não, tenha a sua identidade, busca a sua identidade, isso você pode buscar em Deus, né? Você pode buscar no seu relacionamento com Deus. E a segunda coisa que eu acredito para que você se destrava é entender propósito, né? Eu fui ministrar essa semana em Carapicuíba, aqui perto até. Sim. E eu lembro que eu falei assim, né? Eu estava ministrando. E eu falei, quem descobre E a pessoa, ela tinha me perguntado, eu não sei ministrar, eu não sei, faz tempo que eu não ministro, eu falei, qual é o seu propósito de vida? Né? Quando você descobre o seu propósito, porque... E que o maior propósito nosso é abençoar o próximo, então você não vai se preocupar com o que você vai falar, você vai se preocupar em abençoar. E essa preocupação de poder passar uma mensagem, passar isso é o que vale. O como você vai fazer, claro, você pode buscar as técnicas, fazer os cursos, como, né, existe todas essas ferramentas, mas ainda mais que a ferramenta, se você entender que o que você carrega é importante, que você pode ter certeza que o que você tem, muitas pessoas sonham em ter. Não tem nem acesso. Então, a palavra diz assim, abra a sua boca e eu encherei. Né? Abra a tua boca mesmo, sem medo, né? E se às vezes você falar uma palavra errada ou outra, não tem problema, você vai aprender, você vai poder corrigir, mas se você entende identidade, quem você é e propósito, porque você veio, então você não vai ter medo, você vai falar, Deus vai te encher, você vai poder abençoar pessoas, você vai poder ensinar e pegar tudo que você conheceu com conhecimento claro e colocar para fora. Show, hein, pessoal? Propósito, é isso mesmo. Então você, vai falar em público, vai ter um projeto, primeiro o seu propósito. Para que você veio? Igual o bispo acabou de dizer aqui. Show de bola. E eu te pergunto, qual é o seu propósito? Pergunta para você mesmo. Aí você vai ter a resposta. E aí luta por ele. Falar em propósito, bispo, antes de vir para cá,
eu conversei com uns 3 amigos. Hoje o meu amigo Andres está meio quieto. O Andres, às vezes, ele participa aqui. Ah, é? É. Eu conversei com o Andres, com umas pessoas e falei assim, olha, o bispo faz um monte de coisa. Aí eu falei, e ele tem a Zoe Dance. Zoidense. Aí, como é que é esse Zoe Dance? Eu falei, rapaz, já viu Zumba? Já. Só que é uma Zumba evangélica. A pessoa, pô, interessante. Então, bispo, Sim. fala um pouquinho da Pô, que Zoe pra bacana. gente. O Zoidense hoje é a nossa, a minha, da minha esposa, é a nossa paixão de vida, nosso propósito, assim. A gente entra com o Zoidense, a gente já fez Zoidense em praça, em praia, em ONGs, em orfanatos, em casa de detenção, FEBEM, tudo quanto é lugar a gente consegue entrar com o Zoe, né? Porque o Zoe a gente pega todas as músicas gospel do Brasil, com todos os estilos, forró, piseiro, samba, funk, hip hop, tudo. E a gente transforma em coreografias, só que é só música gospel, né? Então hoje, e aí no início a gente começou a formar, primeiro foi para nossa escola de dança que a gente tinha na época, aí pessoas queriam, eu quero dar aula de Zoe. Aí começou a escalar. Então hoje mais de 1.000 instrutores, eu já fui para muitos estados do Brasil dar aula, formar presencialmente os professores. Hoje a gente tem online, graças a Deus, a gente precisa tanto ir. Mas a gente tem professores em todos os estados do Brasil, temos professores em vários países, em Portugal, na Itália, em Porto Rico, na Inglaterra, no Japão. São os multiplicadores do Zoe, onde eles dão aula dentro das igrejas, eles dão aula em escolas de dança, eles dão aula em academia, eles dão aula para a prefeitura. Tem professores nossos contratados de prefeitura para dar aula em praça pública, em quadra. Então, olha que maravilhoso isso, a gente poder ter uma ferramenta hoje. Então, todos, você sendo de maior, acima de 18 anos, você pode ser um instrutor de Zoe. Nós damos todas as ferramentas, são mais de 300 coreografias, a gente dá toda a estrutura para você dar aula. Tem gente que dá aula só para evangelizar, tem gente que dá aula e é o segundo ganho, trabalha de dia, dá aula. Tem gente que vive com o Zoe Dance, de dar aula quase todo dia. E tem gente em outro nível, que monta o espaço Zoe. Então, a gente tem vários espaços pelo Brasil. Tem um, por exemplo, em Barretos, que eu estive lá agora, que é o espaço Zoe em Barretos. Tem aula, tem mais de 100 alunos e tem aula toda semana de Zoe. E sustenta uma família. Nossa. Né? Você que já participou, você que participa das... Coloca aqui, comenta aqui embaixo. Comenta de qual estado, de qual cidade que você é. Você que já assistiu. Porque, bispo, eu conheci na Marcha para Jesus. Aí você viu o modelo show. Aí tem os shows. Aí tem os professores. Aí começou a nascer os shows, que foi o que você viu. Nossa. Quero que faz o show na marcha. Aí faz o show na festa de jovens da minha igreja. Vamos. Aí começou. Faz o show no... Festa de casamento? Faz. Festa de 15 anos? Faz. A gente tem um robô, o DJ Zoe de LED, com mais de 1.000 LEDs. E agora a gente lançou pela primeira vez, a gente lançou agora no último evento, o robozão de 3 metros de altura, que é o robozão Zoe. Então ele tem efeito especial, é muito legal. Então a gente vai em todo tipo de festa. Pessoal, você não fica parado. E, inclusive, quando falaram pra mim assim, que eu, no evento... Eu trabalho, pessoal, tanto apresentando como mestre cerimônia. Então eu vou organizar ali. Aí me passaram assim, Zoe Dance. Aí o que é isso? Aí falaram pra mim assim, sim, que é como se fosse uma zumba. Pessoal, você não fica parado. Foi muito não legal, fica parado. Que legal. Então eu quero saber mais um pouquinho. Então, além de dublê, Disney, tudo isso, o Zoe, se o senhor tem alguma coisa que pode falar assim, sim, que uma pessoa estava tímida, estava travada, e hoje ela se soltou, hoje ela está vivendo melhor, o que o senhor pode passar pra gente? O que é legal do Zoe Dance, assim, tem gente que usa o Zoe Dance para emagrecer, faz aula no YouTube com a gente o tempo todo. Outros, a gente tem muito testemunho do Zoe, sabe por quê? Isso é semanalmente, pessoas contando testemunho, que foram curadas de depressão, de ansiedade, que começaram a se conhecer mais, porque é uma aula alegre que fala a palavra de Deus. Então a pessoa pratica, uns praticam em casa no YouTube, muita gente pratica em casa, outros colocam, por exemplo, na sala do Teen ou Kids das igrejas, então na hora dos intervalos põe na televisão e eles ficam dançando. Então assim, o Zoe Dance, ele não é só uma aula, não é só um show, por trás de tudo
ele tem um propósito de levar a palavra do Senhor e levar a presença do Senhor. Eu falo de um projeto tão alegre que é o Zoe. A gente leva alegria, a gente tem muita seriedade. Porque a gente parece fácil, mas não, a gente enfrenta muita batalha espiritual. Né? A gente está mexendo com o mal do século, que é o espírito de depressão. Né? Então, onde a gente vai, por exemplo, estávamos aqui em Itapevi, a gente chega, a gente se consagra, a gente unge o local, a gente se prepara espiritualmente, porque a gente sabe que no meio daquela multidão, por exemplo, de um evento como esse, muitas pessoas, às vezes centenas, sei lá quantas, estão com espírito de depressão, estão opressas. Então, aquele movimento, aquela dança, aquela expressão, nós cremos, essa é a nossa fé, né? Que pessoas são libertas, que pessoas são edificadas, e os testemunhos nos mostram isso. A gente tem uma matéria da Globo que fizeram, tem muitas matérias que eles fazem por curiosidade, então, o pessoal fala pra gente, o seu... como é que fala? Departamento de marketing, não, de assessoria de imprensa é muito bom, né? Porque vocês estão na Globo de São Paulo, do Rio, vocês estão não sei onde. Não, é assessoria de imprensa do reino, porque eles vêm até nós. Né? A gente já saiu na cara, sem pagar nada. Estado de São Paulo, Folha, várias revistas falam, nossa, olha o Zoe aqui, eu nem sabia. E do nada ligam pra gente, porque eles falam, música gospel. Zoe, o que é isso? Eles têm curiosidade. Isso é bacana, porque a gente acaba levando os zoidenses para todos os lugares onde a gente quer. Né? Onde a gente às vezes nem imagina chegar. Então, os Zoe têm esse propósito. E agora, nesse novo tempo, Deus tem nos dado uma visão não diferente, a mais, né, no Zoe, que é termos as nossas próprias músicas. Legal. Né, em collab com cantores. Então, hoje a gente tem 3 músicas nossas, que tá no Spotify, tá em todas as plataformas, e vamos lançar próximo mês a nossa 4ª música. Então, daqui a pouco nós já estamos produzindo com outro artista. Então, cada música é com um artista, com vários estilos. Então, onde a gente tem mensagem que a gente já carrega, a gente escreve, ou junto com um cantor, e a gente começa a ter as nossas próprias músicas dos zoidenses. Bispo, nós estamos já quase na reta final. Já? Já, você vê? A conversa tão gostosa. Meu Deus do céu. Mas o que eu percebo, Bispo? O pessoal que está nos assistindo, hoje eu tive uma experiência. Eu estava passando na rua, uma senhora falou assim, ou você não é um locutor? Ela falou, nossa, que legal você aqui. Nossa, que legal você aqui na rua com a gente. Aí eu falei... Bom, aí eu conversei com ela e o que eu percebo, Bispo? Que às vezes as pessoas nos veem com o microfone, nos veem lá na frente e eles veem a gente algo muito distante. E o senhor, o Zoe, dublê, ator, bispo, o senhor sempre está na mídia, está trabalhando para lá e para cá, as pessoas veem o senhor distante. Aquele que está lá sentado, está nos assistindo agora, fala, poxa, como eu gostaria de também desenvolver, falar o meu propósito, falar para que eu vim, falar da minha missão, mas ele ainda está sentado, travado, com vergonha. O que o senhor pode dizer para ele aqui agora? Para ser um bispo de ouro? Uma coisa que eu trago na minha vida sempre, não despreze os pequenos começos. Se eu for falar isso para você, eu acho que isso é o que eu posso transbordar para falar. Não despreze os pequenos começos, as pequenas oportunidades, abrace elas, faz como se fosse a maior oportunidade da tua vida. Nesse dia eu fui dar uma aula para uma amiga, tem uma escola de dança, eu e a Carol, e tinha ali 10 pessoas. E a gente ficou 1 hora dando aula, suando, acabado, ela... Mas vocês se entregaram? Eu falei, porque essas pessoas são muito especiais, né? E a gente pode dar aula lá na marcha, ou se aonde, e aqui, não importa. Então, não despreze os pequenos começos, as pequenas oportunidades, os pequenos vídeos que você grava, às vezes, né, hoje nas redes sociais, que você quer que cresça, talvez. Não despreze. Valoriza, porque nada na vida é entregue. E, aliás, se Deus nos entregar tudo de uma vez, a gente estraga, né? Eu acredito nisso. Deus vai te dar aos poucos também, para você ter maturidade, para você ter sabedoria, para você não cair nos erros. Eu, como você, eu sou muito amassado. A gente passa por muitas situações difíceis e quando a gente... Paulo fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Tanto ser humilhado como ser exaltado. Então, assim...
Deus tem sempre um trabalhar, mas não despreze os começos. Mas como é que eu vou aprender a falar? Pratique. Vai fazer um curso, vai estudar, pratique, fale. Como é que você aprende a falar? Falando. É isso aí. Então comece a falar. Eu tenho medo de falar. Então fale, abre a tua boca e fale. Eu tenho medo de dançar. Então já pega, põe um vídeo lá do Zoidense no YouTube, dança sozinho, paga um mico sozinho lá, depois vá para uma escola de dança ou faz, enfim. Não despreze as pequenas coisas, porque é ali que inicia todo um projeto. Se Deus te der as coisas tudo pronta, você não vai dar nem valor. Então, melhor você valorizar aquilo que é o aparentemente pequeno, que com certeza vai crescer, você vai ter maturidade para entender. Show de bola, hein, pessoal? Vale um corte, hein? Ó, vem cá, o Andres, pessoal. Quem quer conhecer o Andres? O Andres tá ali. Ele tá sempre comigo. Dos bastidores. Como é que é a voz aí de locutor? Dos bastidores agora. Para as câmeras. E o Andres? Tudo bem. Eu ia te pedir para mostrar o livro pro pessoal conhecer. Isso aqui é um presente pro Sique, meu obrigado. amigo. Já chegou, tá vendo? Você vê, ó. Chegou Tá cuidando aí, viu aqui. quem é o Andres, né, pessoal? Esse cara top aí que Deus colocou na minha vida aí. Tá vendo? Que benção. Agradecer aí por toda a produção. Tá vendo? O que seríamos de nós sem você aqui? Verdade. Deus Bom, esse livro aqui é um presente para você. Chama A Conquista do Monte das Artes, escrito por mim, pela minha esposa Carol. Ai, que benção. E ele tem alguns comentários aqui do nosso amigo Thales Roberto, Tom Carf, quem mais aqui? A Soraya Moraes, Eli Soares, enfim. Nossa. E ele fala exatamente do que nós estamos falando, porque falar em público, se expressar, dançar, isso é uma arte. Sim, Né? Existe a verdade. arte de falar correta, a arte, enfim, é um estudo. Então, quando a gente entende que um monte, né, na Bíblia, tudo que se fala monte são lugares altos que devem ser conquistados. Ou melhor, que devem não ser só conquistados, mas resgatados. Existem espaços como esse da comunicação que, se você não toma posição, e tudo é por esforço, né? Por esforço. Você não toma posição, você não conquista. Então, existem montes que são ocupados, são territórios ocupados, né? Como diz aquele ditado que está até muito em alta, né? Se você se cala, né, outros vão falar. Então, você se posiciona, você vai conquistar os montes que é para você conquistar. E esse livro vai mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. E é uma revelação que o Senhor nos deu. A gente lançou esse livro no Japão, né? 2 anos consecutivos. E tem muito a ver daquela terra que a gente tem uma ligação muito forte também. Esse é um presente seu. Ah, que bênção. Ah, você viu? O Andres cutucou ali, ó, obrigado. Pessoal, então eu vou ler, porque é muito bom você estar sempre aprendendo. Vamos conquistar os montes. E é isso aí, você viu o que ele falou? Abre a boca, fala, conquiste. Os montes estão aí para serem conquistados. Bispo, você é o bispo das igrejas. O senhor fala um pouquinho da igreja pra gente fechando. A igreja, o senhor é da... Eu sou da Igreja Renascer. Isso, da Renascer. Isso só que o senhor falou que passa em todas. Aonde chamar, o senhor está. Fala um pouquinho quem é o bispo, a gente já... Nós fazemos muitos congressos de artes, de louvor, de dança. Ministramos em muitas igrejas. Esse é o nosso ministério muito interdenominacional. Né? Por quê? Que chamado é esse? Eu, durante 7 anos, fui pastor de igreja. Eu fui, durante 7 anos, né? Na minha primeira igreja, fui missionário, onde eu larguei tudo, fui morar na cozinha da igreja 1 ano, dormia na cozinha da igreja, eu e a minha esposa, nosso primeiro ano de casamento, a gente largou tudo, compramos casa, tudo, largamos tudo, emprego, e fomos ver missão. E ficamos 7 anos nessa escolinha de Deus, como pastor de igreja. E depois disso nós tivemos a direção de Deus de sermos realmente evangelistas, né? Missionários, através da arte. Por isso que hoje o nosso ministério ele não é ali local só, né? A gente tem da nossa base o evangelismo e o profético, né? A gente ativa o profético através das artes. Então por isso que a gente vai muito em outras igrejas, a gente é chamado para ministrar para jovens, para casais, e sempre a nossa ministração está envolta com artes, né? Então esse é o nosso chamado. Mensagem final. Mensagem final. Bom, primeiro agradecer, né?
é estranho falar da gente assim, né? Falar, mas eu acho que é importante, porque às vezes pode inspirar alguém, né? Porque eu acredito que quando a gente tem alguém que já trilhou um caminho, ou talvez parecido, a gente pode se inspirar e a gente pode também perceber que às vezes a luta que a gente passa é a luta do irmão e a gente pode também vencer juntos, né? Mas eu acredito que de tudo que a gente falou aqui, de tudo mais importante é você saber que existe um projeto de Deus para a tua vida. Existe um projeto lindo que Deus, a Bíblia diz que ele escreveu todos os dias da nossa vida. Eu acho que a nossa oração é falar assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, não permita que a minha vontade seja feita. Não deixa que eu não permita. Interfira, me ajuda interferindo. Se eu for falar, tapa minha boca. Se eu for tomar uma atitude, me dá um tropeço, não permita. Eu quero só a tua vontade. E eu tenho certeza que você que assiste esse podcast, você tem projetos, você tem sonhos, porque ele aqui fala de uma dor, né? De uma situação que todos nós precisamos trabalhar. Então, saiba que dentro disso, grandes coisas você vai viver. E eu quero também profetizar isso na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, olha, quero agradecer. Pô, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que honra. Obrigado, eu me sinto honrado por o senhor ter vindo aqui, Amém. participar do nosso podcast. Aprendi muito, tenho certeza que o pessoal também aprendeu. Amém. Você que está aí, ó, não esquece de curtir, dar o like, seguir também, comenta aqui, porque você comentando, mais pessoas estarão assistindo também. E olha, o nosso podcast aqui é para divulgar, para falar um pouco do trabalho das pessoas, também falar do nosso e-book. Eu tenho um e-book Destrave a Voz, onde você tem técnicas rápidas, fáceis, exercícios fáceis para você fazer em sua casa. O e-book Destrave a Voz está lá na Hotmart e você também pode seguir lá no Instagram, SouzaSic, SC. Lá você vai pegar o link também, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre digo, vem comigo!